Tudo posto de volta, a gente vai falar sobre finanças, sobre economia e muita gente se prepara para o momento da chegada do 13º salário. Mas assim que o dinheiro cai na conta, aí surgem as dúvidas, né? Afinal, o que eu faço com esse dinheiro? Será que adianta pagar a dívida do cartão de crédito, antecipar as parcelas do financiamento, guardar para a entrada de um financiamento ou esperar ainda para pagar as contas do começo do ano, que serão mais pesadas do que nunca? Alguns caminhos que ajudam a tomar a decisão mais inteligente, né? E para te ajudar a começar 2016 no azul, a gente está recebendo a educadora financeira, Natália Arcuri, para dar dicas realmente, né? De como 2016 pode ser menos penoso, talvez, né, Natália? Seria isso. Olha, boa não é uma tarde. tarefa fácil. Não é fácil, Rafael, né? boa tarde, Maria Cândida. Obrigada, viu, pelo convite. Fico super feliz. Olha, vocês me colocaram numa situação aqui complicada, viu? Porque, assim, 2015 foi um ano muito difícil para muita gente. Fazia tempo que o Brasil não via uma situação de desemprego tão grande quanto a gente viu nesse ano. Então, para muitas pessoas, já está sendo um final de ano muito complicado. Pensar num 2016 diferente envolve uma série de coisas que vai muito além do 13º, vai muito além de arranjar um emprego novo. Na verdade, o que a gente está vivendo nesse momento é um período de novos hábitos, tanto de vida, hábitos de economia doméstica mesmo, né? As pessoas têm que começar a perceber o emprego que elas estão fazendo daquele dinheiro que elas ganham. Esse é o ponto de partida para qualquer planejamento financeiro bom e eficiente para 2016. Fora a crise do país, as pessoas estavam mal acostumadas? Gastavam o dinheiro de uma forma errada, de repente? Sim. Teve um fenômeno, né, Maria Cândida, que a gente viu... viu... Que foi consumir da classe C, né? Exatamente. Que a gente viu da década de 90, né, depois do Plano Real para cá, que foi o acesso ao crédito, principalmente da classe C e D. Então, as pessoas começaram a parcelar, tiveram acesso a financiamentos, acesso a cartão de crédito, que até então não era algo muito utilizado. As pessoas passaram a ver o cartão de crédito como um dinheiro de plástico e começaram a usar como se não houvesse amanhã mesmo, entendeu? Como se não houvesse uma coisa chamada endividamento do cartão de crédito. Então, essa falta de consciência a respeito do que acontece quando você não consegue quitar ali o seu débito, né, do cartão de crédito. Muitas pessoas se acostumaram a pagar o mínimo, por exemplo, achando, vou pagar esse mínimo e tá tudo certo. Não, quando você paga o mínimo, toda aquela outra parte que você não pagou entra no rotativo do cartão de crédito, que inclusive são os juros mais altos do mundo que a gente paga aqui no Brasil, que já ultrapassa 300% ao ano. E aí é uma questão que as pessoas não entendem, a famosa bola de neve. Se eu tenho uma dívida de R$100 esse mês e tenho juros aí de 10% ao mês no cartão de crédito, no mês seguinte eu tenho uma dívida de R$110. No outro mês, o meu débito, né, a minha dívida não vai ser sobre 100, vai ser sempre sobre R$110. E é por isso que você vai acumulando no juros sobre juros e aquela dívida se torna uma bola de neve. E sim, o brasileiro estava mal acostumado, ele não se preparou para isso. E eu acho que a crise, ela é benéfica nesse ponto de vista, para as pessoas pararem e se conscientizarem de que estavam no caminho errado. Agora, quando a gente tem esse choque de realidade, as pessoas parece que caíram na real. Nossa, realmente, eu estava consumindo além do que eu podia, eu estava gastando mais do que eu deveria. Parece que o mês... ele é menor do que aliás, o mês é maior do que o salário, né? O salário, ele é menor do que o mês. Então, a partir de agora, as pessoas têm que começar a se preparar melhor. Natália, para a pessoa que ainda não gastou o 13º, né? Tá. Porque essa altura do campeonato, dia 18, né? Muitas empresas, né? Aquelas que fazem o pagamento, já devem ter acreditado, né? Na conta do funcionário. A segunda parcela segunda parcela já, inclusive. Sim. O que fazer com esse dinheiro? Vamos lá, por partes, né? A pessoa que está endividada, ela necessariamente tem que avaliar a possibilidade de quitar essa dívida com o 13º, porque assim, não existe nenhuma aplicação hoje que vá te render a mesma coisa que o juro te cobra, entendeu? Essa relação, ela chega a ser totalmente desproporcional, né? É injusto até. Então, se você tem 5% de juros ao mês quando você pega emprestado, você jamais vai ter 5% de juros ao mês quando você aplica para render esse dinheiro. Então, se você tem uma dívida e essa dívida cabe dentro do seu 13º, quite essa dívida o mais rápido possível. Agora, você também pode refinanciar uma dívida e usar esse 13º como uma injeção, né, para fazer isso. Aquelas dívidas que realmente não tem como pagar e que o 13º não vai fazer nem coceguinha, né, na dívida,
guarda esse dinheiro e começa a se acostumar a viver com um padrão, né, um degrauzinho A menos. abaixo, para formar uma poupança. De repente você pode vender algum bem. Tudo é mais importante do que ficar com uma dívida que cresce, né, paulatinamente, mês a mês. Por exemplo, se você tem esse dinheiro, o que acontece muito, é comum. Tem uma dívida no cartão de crédito, no começo era uma dívida de R$ 5.000, por exemplo. No fim do ano, essa dívida já está em R$ 10.000. Ou mais até. Mais, Até mais. Exatamente. Até mais. Se o meu 13º é de R$ 6.000, pode ter certeza, se você chegar com esse dinheiro no banco para quitar essa dívida à vista, o banco vai querer negociar com você, porque para o banco também não é interessante que ele tenha lá aquele dinheiro sem receber. Então não importa que o seu dinheiro seja um pouco menor do que o valor total da sua dívida. Pega, chega lá e fala, olha, eu tenho tanto e quero pagar à vista. Eu duvido, posso até apostar aqui que o gerente do banco ou que o banco não vai se posicionar. Há um interesse da outra parte também. Com certeza. Perfeito. Se você tem uma dívida muito grande, você deve dispor de alguns bens, por exemplo, vender um apartamento, você tem 2 carros, vender um carro. É positivo, é bom fazer isso ou não deve fazer isso? Olha, Maria Cândida, tudo depende do valor que esses bens têm para você. Por exemplo, uma pessoa que trabalha e depende do carro para trabalhar, não é um bom negócio para ela se desfazer do carro para pagar uma dívida. Mas se ela tem 2? Se ela tem 2, venda esse carro. Outra opção que é muito bacana para as pessoas é refinanciar. Um bem, por exemplo, pode ser um carro, pode ser um imóvel. Primeiro a gente se desfaz, digamos assim, das coisas menos importantes. Então, a última coisa que você vai pensar em vender ou refinanciar é o seu imóvel, né? Porque ele está lá, ele é seu, é uma garantia. Uma segurança que você tem. É uma segurança, exatamente. Agora, refinanciar vale a pena por quê? Toda vez que você dá um bem como garantia, os juros, né, o banco te cobra menos por aquele dinheiro que ele está te emprestando. Porque ele vai ter de onde tirar caso você não consiga pagar aquela dívida. Por isso que o cartão de crédito tem juros tão altos. Porque ele te dá uma garantia e você não oferece nada em troca para ele. Então, você pegar aquele dinheiro emprestado é muito mais caro. Ou seja, é trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Pode ser um refinanciamento, pode ser também... Meu Deus, agora me fugiu a palavra. Penhor de joias, penhor de outros tipos de bens. Muitos bancos fazem isso e emprestam dinheiro a juros bem menores. Então, pode ser que vale a pena. O mais importante é investigar quais outras maneiras eu tenho de quitar essa dívida sem ter que me desfazer. Se realmente não tiver jeito, aí sim, vende um carro. Em últimos casos, refinancia o imóvel ou vende o imóvel para quitar aquela dívida. Natália, com o dinheiro do 13º, a dívida foi paga, perfeito. Tô tranquilo para começar 2016 no azul. Só que eu sei que o ano começa e aí vem aquelas contas tradicionais de começo de ano. Sim. O que a gente faz? Empresta dinheiro para poder pagar, uma vez que meu salário não consegue mais suportar essas contas que vão chegar, IPTU, IPVA, material escolar e por aí vai. Né? Pois é. O ideal, Rafa, é o seguinte, eu sempre falo isso. Para quem tem 13º, né, você tem 13 salários e um ano de 12 meses. Então, você já está na vantagem, né? O grande erro é a pessoa enxergar esse salário extra como aquele que vai desafogá-la ou então como aquilo que vai garantir uma viagem. Não, ele tem que caber dentro do teu orçamento total. Então, tem que ser um planejamento prévio. Esse é o mundo ideal. Então, eu acho que para quem conseguiu quitar as dívidas e vai começar 2016, primeiro, planeje-se para isso. Vão vir as contas agora de janeiro. IPVA, IPTU, material escolar, etc. Não tenho dinheiro para isso. Plano A, arranje mais dinheiro. Né? As pessoas estão muito acostumadas a pedir dinheiro emprestado e não fazem absolutamente nada para, de repente, ter uma renda extra. Pedir dinheiro emprestado não é a melhor maneira de você se livrar de uma dívida. Você está arranjando uma outra dívida, na verdade. Então, o que você pode fazer, de repente, nesse começo de ano, a Páscoa está aí, o Natal já passou. Infelizmente, você poderia ter ganhado uma renda extra com o Natal, já passou, ok, fim de já Páscoa. Passou, não, o Natal ainda vem aí, mas só ainda que o que a gente mas não dá poderia mais produzir tempo. já não dá mais tempo. deu. Já não dá mais tempo. Então, é se anteceder a esses problemas que virão, essas contas que virão. Está muito em cima da hora para pagar IPTU, IPVA e etc. Não tenho dinheiro? Aí sim você vai ter que recorrer. Eu digo, recorra primeiro à questão de tentar ganhar mais dinheiro. Então, vender um bem. Hoje a gente tem vários sites aí que você consegue vender objetos de casa que podem sim muito bem pagar uma parcela de um IPVA, por exemplo. Tem tanta coisa em casa que a gente não usa, não é? E é tão fácil de vender.
Então, dá uma olhada aí na sua casa. Primeira dica que eu dou, dá uma olhada aí na sua casa. Veja se você não tem nada mesmo para se desfazer. Pode ser uma bicicleta, aquela esteira que a pessoa comprou e ficou lá só de cabide, né? Tanta coisa, venda. Não deu para vender? Faça o crédito mais barato que você encontrar no mercado. Hoje, o crédito mais barato é o crédito consignado por conta da garantia. Porque quando Se você faz... dá um carro em garantia... o consignado é que ele cai direto na tua folha de pagamento. Ah, tá. Então, ele é mais barato por causa disso. Essas financeiras, e também tem muitos bancos que fazem, eles vão comer uma parte do teu salário, né? Para quitar aquela dívida mês a mês. E é um crédito um pouco mais barato. Então, essa seria uma das soluções. Não tem um tipo de financiamento que você faz, que você dá o carro em garantia? Não tem? Esse refinanciamento que eu estava contando agora há pouco. Isso é refinanciar um carro. Você continua com o bem, mas o banco vai te dar o dinheiro. Olha, esse carro vale 25 mil. Então, toma aqui 25 mil. Se você não conseguir pagar as parcelas desse 25 mil, né? Vamos voltar um pouquinho. Você vai dar o carro em garantia para o banco, certo? Você tem 50 mil de dívida. Isso. Seu carro vale 25. Isso. O banco vai usar esses 25 mil que valem o seu carro como garantia. Ele vai te emprestar o quanto vale este carro. Ele não vai te dar além disso, né? Eles vão ver quanto é que vale e vão dividir aquele valor dos 25 mil em várias parcelas, assim como num financiamento normal. Mas você continua com o bem. Você não precisa se desfazer dele. E caso você não consiga honrar a sua dívida, eles tomam tiram o seu carro. É assim que funciona. Tem muita gente que investe em apartamento e tudo, apartamento até mais luxuoso, aí acaba perdendo, na verdade, Sim. tem que refinanciar. Exatamente. Natália, você acredita que o cenário para 2016 vai ser pior que 2015? Quer tomar uma água aqui para a resposta não sair? Porque essa resposta, inclusive, gente, vai mexer com muita gente agora, né? Pois é. Olha, segundo os especialistas em economia, esse cenário, né, a gente está num cenário político muito conturbado. Né? crise O ministro política da Fazenda saindo, Exatamente. tudo acontecendo. E apesar de parecer estar muito longe, tudo isso que acontece no cenário político acaba impactando de alguma maneira na nossa vida, né? No nosso dia a dia, na inflação, no desemprego, uma coisa acaba levando a outra. E, infelizmente, as notícias para 2016 não são as melhores. Né? É difícil vir aqui e falar isso para as pessoas, sei que a gente está no Natal. E por isso, mais uma vez, a gente tem que organizar a nossa vida financeira, ver quais são os gastos que a gente pode, de repente, cortar, diminuir, para que a gente tenha um 2016 mais saudável, ainda que seja um ano mais difícil. Então, eu acho que essa é a hora das famílias sentarem, conversarem a respeito dos gastos e tudo, assim, parece que são coisas pequenas, mas é uma conta de telefone, né, de celular, né, da família inteira. De repente você tem um pacote de R$200 e você não precisa daquele pacote tão grande. Você cortar R$50 no fim do ano, isso já representa... Sabe que eu fiz isso essa semana. Eu já liguei pra NET, já baixaram... Exatamente. Eu não precisava de tanto filme, tanta coisa, já baixaram. Fui na Vivo, eles me ofereceram por menos um plano melhor. Maior. Então eu falei, tá ótimo, vamos negociar tudo, né? Mas é verdade, é isso mesmo. Você começa a perceber que pequenas atitudes, no fim das contas, lá no fim do ano, você somando mês a mês, se transformam numa pequena fortuna que você nem sabia que tinha. Isso é muito importante, é o momento de fazer isso. Há meios de fazer isso, de toda forma. Sempre há. Uma economia simples no dia a dia, um cafezinho. Você acredita na que faz a prática, diferença, né? Na A prática prática, mesmo, como né? que a gente faz? Anota todo dia? Faz o quê? Porque assim, eu me propus a anotar todo dia, eu não consigo. Daí eu falo assim, não consigo mesmo, então não vou anotar. Entendeu? Como que faz uma pessoa dessa? É assim. Não faz. É que, não, faz. É que tudo depende de onde você parte, tá? As pessoas só se programam, se planejam e realmente executam aquilo que elas se propõem a cumprir se elas tiverem um objetivo. Se você não tiver um objetivo para anotar dia a dia, não adianta. Você não vai anotar. Então, o ponto de partida é um objetivo de curto, médio e longo prazo, tá? O que eu quero para daqui a 3 meses, o que eu quero para o fim do ano e o que eu quero para daqui a 5 anos, por exemplo. Quanto eu preciso para cada um desses objetivos? Para um eu preciso de R$300. O objetivo de pequeno prazo, por exemplo, não precisa ser um carro.
Se eu quero um celular, se eu quero um sapato, se eu quero uma bolsa, esse é o meu objetivo. Então, as pessoas têm que começar a transformar tudo aquilo em que elas empregam o dinheiro delas em um objetivo, porque senão as coisas ficam muito gratuitas. Você vai lá, paga, não vê, e aí depois é que você vai sentir no seu bolso Vira que aquilo... o consumismo gratuito, Exatamente. Então, primeiro, tenha os objetivos de curto, médio e longo prazo, quanto você precisa para cada um deles, quando você vai executar cada um deles. Primeiro ponto, certo? Sabendo disso, eu preciso fazer um diagnóstico. Para onde está indo o meu dinheiro? Aí entra a tal da anotação no dia a dia. E as pessoas percebem, assim, ralos imensos por onde o dinheiro delas está... Anotando, né? Anotando. Você fala, nossa, esse mês eu gastei só de estacionamento R$200. Meu Deus, será que eu não podia ter parado o meu carro na rua? Será que realmente aquele refrigerante na hora do meu almoço, que só incha meu estômago, né, e não vale para nada, realmente valeu? Esses dias eu fiz a conta, até falei no blog. Você, 1 ano de refrigerante equivalem a 5 dias no Nordeste, com passagem e tudo. Nossa, eu vou Olha começar isso. a parar de tomar refrigerante. Nada contra, gente, né? Tomar refrigerante é legal. Agora, o quanto realmente vale para você tomar aquele refrigerante e o quanto realmente vale para você viajar no fim do ano, coisa que poucas pessoas vão poder fazer agora. E aí, quando você começa a colocar isso na ponta do lápis, você percebe realmente, vou deixar de comprar essa capinha de celular aqui na banquinha da esquina, tipo, é só R$15. Não é só R$15. São R$15 aqui. Para mulher, né, tem muito disso. São R$5 no esmalte ali. É não sei o que da maquiagem que eu já tenho. Vai na farmácia, fica vendo um monte de coisa. Exatamente. Quer Quando você vê a sua prateleira tá cheia de coisas, o seu carro continua velho e você não consegue trocar de casa, você não consegue comprar o seu imóvel próprio, você não consegue viajar. Tudo por quê? Você não teve essa consciência de parar e pensar que aqueles R$5 não são só R$5. Aquilo lá vai se multiplicar ao longo do ano e vai se transformar em 500, 1.000, 2.000 no fim do ano. Essa soma, essa conta, isso pode, no futuro, resgatar o nosso hábito de voltar a comprar à vista. Sim. Né? Uma vez que eu estou juntando dinheiro, comprar com dinheiro, né? Ao invés de tudo correr no crédito e sofrer lá com os juros depois, né, Natália? Exatamente. É o que eu sempre digo. Se você quer ter as coisas, tem muita gente que não tem essa disciplina de guardar primeiro para ter depois. Tem gente que fala, se eu não fizer um financiamento, eu não vou ter um carro nunca. Tudo bem, para essas pessoas, ok, vai lá e faz. Mas se você tem o mínimo de consciência de que com um financiamento você compra 2 e não um carro, então crie isso. Os bancos hoje têm vários mecanismos que tiram o seu dinheiro e deixam numa previdência privada, ou então entra lá num banco de investimento, numa corretora de valores, um hábito que o brasileiro não tem, que é hoje super simples. Você abre uma conta numa corretora de valores via internet e todo mês eles pegam esse dinheiro como se fosse mesmo algo que você tem que pagar para você poder quitar à vista, porque quem tem dinheiro para comprar qualquer coisa à vista tem o poder da barganha. Então, se você tem o dinheiro para dar à vista, pode ter certeza que no mínimo 5% de desconto você tem e você já vai sair na vantagem só pelo fato de ter dinheiro. Eu só compro as minhas coisas à vista. Para mim, crédito é uma palavra que a primeira não dica existe. seria eliminar o cartão de crédito? Para quem não sabe usar o cartão de crédito, elimine o cartão de crédito. Para quem sabe usar o cartão de crédito, use o cartão de crédito a seu favor. Então, hoje eu pago à vista no cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito me dá milhas. E eu viajo de graça no fim do ano com as minhas milhas acumuladas no cartão de crédito. Mas por quê? Eu pago o valor integral, meu cartão de crédito está lá, vai direto para o débito automático e eu nem me ligo para ele. Porque tudo que eu estou colocando no cartão de crédito, eu estou anotando. O quanto foi, acho que até dia 15 já gastei muito, então vou começar a me controlar, etc. E por aí vai. Perfeito. Nossa. Dicas bastante úteis. E eu sei que não para por aqui, porque você tem um blog, né, Natália? É isso? Eu queria chamar todo mundo para acessar Me Poupe na Web. Tem um canal também no YouTube, youtube.com/Me Poupe na Web. Eu tenho um jeito diferente de falar sobre finanças, né? Eu tiro o economês, porque as pessoas têm a ilusão de que é difícil falar sobre esse assunto. E não é, porque a gente acorda pensando em dinheiro, dorme pensando em dinheiro
e faz parte da nossa vida. Ou não dorme. Ou não dorme. Ou não dorme. É. Pois é, exatamente. Isso é Aí eu verdade. trouxe Se bem que eu um... falo, olha, eu tô falando infelizmente, mas não tem que ser assim. O dinheiro tem que ser algo positivo, não é verdade? Sim. Porque o dinheiro traz empregos, o dinheiro traz Exatamente. desenvolvimento e tudo. É que a gente só pensa nas dívidas, a gente não pensa em como Exatamente. multiplicar. E eu né? sempre falo, gente, cuidem bem do seu dinheiro. Porque se você não cuidar bem do seu dinheiro, ele não vai cuidar bem de você. Então, cuida ele com carinho. Eu até trouxe o Economildo aqui pra vocês. Ai, que belezinha, Porquinho. Olha Olha que aí, ó. fofo. Eu vou dar pra Maria Cândida, mas é pra Claro. vocês dois. Ah, então eu vou deixar aqui Deixa. no programa, Pra gente né? lembrar, né? Pra De vocês economizar. lembrarem sempre. Onde que eu vou deixar aqui Deixa na mesa, Deixa no aí. cantinho, na mesa. O isso. Economildo ficar aí bonitinho, tá? Muito legal. Para vocês lembrarem de que a gente precisa cuidar do nosso dinheiro, porque o futuro existe, as pessoas falam, e se eu morrer amanhã? Filho, a possibilidade de você morrer amanhã é mais remota. Ou seja, cuide do seu dinheiro, planeje o seu futuro, porque você vai precisar dele no futuro. Perfeito. verdade. Natália, muito obrigado, então. que Valeu pela agradeço. conversa. Obrigada. Vamos fazer intervalo, gente. No próximo bloco tem o Leandro Léo Lima, jornalista, nosso parceiro aqui, trazendo informações sobre o mundo da televisão. Tudo posso, já volto.